vibe, se você clicou nesse vídeo é porque tá querendo ampliar os seus horizontes de leitura. E quem sabe até com a pretensão de que isso te ajude numa jornada de escrita. Então pode ficar por aqui porque você tá no lugar certo. Eu tenho 10 anos de carreira como escritora, sou doutoranda em teoria literária e posso te garantir que quanto mais amplo o seu horizonte de leituras for, melhor você vai entender o mundo e melhor vai ser a sua escrita também. Eu resolvi gravar esse vídeo porque recentemente eu terminei a minha primeira leitura de mangá. E esse era um gênero com que eu não tinha nenhuma familiaridade. Eu peguei o primeiro volume de Boa Noite Pum Pum, do Inio Asano. Peguei emprestado do meu namorado, que é um super leitor de mangá. E resolvi dar uma chance pra uma história que eu achei interessante. E aí eu, com anos de experiência em literatura, anos de leituras nas costas, fui mega surpreendida pela experiência de leitura do mangá. Eu tô aqui com o segundo volume, porque já tá na minha lista de livros que eu vou ler em breve. E se você, assim como eu, também nunca teve contato com a literatura de mangá, eles são todos ao contrário do que a gente tá acostumado a ler. Então você lê ele todo da direita pra esquerda, em vez de da esquerda pra direita. E isso foi super desafiador, eu me peguei várias vezes ao longo da leitura confusa e tendo que voltar algumas páginas porque eu tava lendo errado. E para além da questão ali formal de me entender no sistema de leitura, eu também fui apresentada a vários pontos característicos de mangá e característicos da cultura japonesa que eu não conhecia. E isso conseguiu me dar uma sensação de que eu estava ampliando o meu entendimento de mundo, as minhas noções culturais. Outra coisa que eu achei super interessante desse livro é que ele foca na perspectiva de um menino crescendo sendo homem hétero e cis. E bom, essa é uma realidade distante da minha. Eu cresci sendo mulher, apesar de hétero e cis também. E a gente é atravessado pelo mundo de formas muito distintas dos meninos. Achei interessante ver como a heterossexualidade atravessa os meninos com 14, 12 anos muito diferente do jeito que atravessa a gente. Como isso influencia ali na socialização. Me lembrou muito, inclusive, a série Adolescência. E o fato de eu conseguir juntar essas duas coisas é justamente fruto desse horizonte amplo, de dar chance para várias coisas de gêneros diferentes. Quando eu terminei minha faculdade, lá em 2019, o meu TCC foi sobre literatura jovem adulto. Literatura voltada para o público adolescente. E eu hesitei muito antes de decidir por esse tema, porque rola um certo preconceito dentro da academia com tudo que é visto como menor. E dentro da academia, tudo que é muito comercial é visto como menor. É visto como menos literário, menos importante, menos literatura, sabe? Eu sempre me irritei muito com esse conceito porque foi justamente a literatura comercial que me transformou em leitora, escritora e crítica literária. Se hoje eu tô fazendo doutorado em literatura é porque com 12 anos eu tava lendo Crepúsculo, super interessada. Uma coisa não exclui a outra. Então no fim eu teimei, resolvi bancar meu tema, literatura jovem adulta, pra investigar a importância desse nicho literário na formação de leitores. E a conclusão a que eu cheguei foi justamente de que essa literatura é uma grande porta de entrada para leitores de todas as idades. Porque tem muita gente adulta que começa a ler por meio desses livros. Foi unanimidade entre os entrevistados, eu entrevistei muita gente que dizia que sem a literatura voltada para a adolescência não teria se tornado um grande leitor. E agora puxando pro lado da escrita, né? Eu sou escritora e eu conheço muitos escritores. E a verdade é que muitos escritores só são escritores porque foram leitores nessa época e se encantaram com essa profissão. Então essa ideia preconceituosa de que gibi não é literatura, teve esse papo lá quando o Maurício de Souza tentou se candidatar pra ABL e não conseguiu. Tem muita gente que fala que mangá não é literatura. Sei lá o que esse povo acha que é literatura também. Deve ter meia dúzia de livros que são dignos de ser chamados de literatura. Eu tenho uma certa preguiça dessa galera. Mas a verdade é que um escritor que não lê de tudo, ele fica um pouco limitado. A gente falou sobre isso na época que eu comentei a treta lá do cara que dizia que livro nacional é tudo igual, e literatura nacional não pode passar fora do Brasil. Eu acho que no fim a gente volta pro mesmo assunto, que é: se você só consome uma coisa, você vai reproduzir aquela coisa para todo sempre. Então é nesse ponto que eu acho importante que o escritor leia muito do que é publicado no seu próprio gênero, no seu próprio nicho, mas também e principalmente do que está sendo publicado por fora. Por exemplo, ler o Boa Noite Pum Pum me fez abrir os olhos para questões da adolescência masculina que eu não conhecia, com as quais eu não tive contato. Então, na próxima vez que eu for construir um personagem masculino, hétero, cis, na adolescência, eu vou levar esse padrão em consideração. E aí entra uma certa importância de você ler livro jovem adulto, ler os grandes clássicos, ler o romance policial, ler o thriller psicológico. A Ana Cristina César, a poeta, dizia que no fim os poemas dela eram todos uma grande colcha de retalhos. Ela juntava referências, e tem poemas dela com referência
a Manuel Bandeira, referências a Baudelaire, dos grandes clássicos da poesia, aos modernistas e os marginais dos anos 70. Eu sou uma grande admiradora de Ana Cristina César e eu acho que essa é uma das maiores lições que eu aprendi com ela. Quando a gente amplia as nossas referências, a gente faz a nossa literatura ser uma coisa muito mais específica, ser uma coisa muito mais a nossa cara, pra gente conseguir construir uma coisa com identidade, com autoria. E isso a gente só constrói lendo e assistindo filme, e ouvindo música, e indo ao museu, e adquirindo referências, e entendendo do que a gente gosta, do que a gente não gosta, por que a gente gosta, por que a gente não gosta. Eu não sei vocês, mas eu adoro estudar. E eu ainda juntei profissão com hobby, então toda vez que eu sento pra ler alguma coisa, eu tenho uma desculpa pra mim mesma de que eu tô estudando. Seja pra fazer um estudo de mercado, um estudo crítico pro doutorado, ou até um estudo de caso pra trazer pras redes sociais. Tem muito livro que eu leio só pra poder fazer lista e falar pra vocês na internet. E no fim, esses livros também me agregam muito. Eu acho que passar a eternidade lendo sempre a mesma coisa deve ser chato demais. E faz a gente ficar preso cada vez numa bolha mais alienada, sem ter noção do que tá acontecendo do lado de fora. Então, se você quer ser um leitor que aproveita bem as suas leituras, um leitor que consegue ter um olhar crítico, um senso crítico para aquilo que você tá lendo, se você quer ser uma pessoa interessante, cheia de referências, se você quer ser um escritor que escreve bem, que conhece o que é um bom texto e conhece o que é um texto ruim também, eu acho que um bom começo é ampliar seus horizontes de leitura, aumentar o tipo de livros que você lê e construir uma identidade própria a partir de uma gama de referências. Me conta aqui nos comentários se você lê muitos gêneros, se você gosta de ler uma coisa só, se você concorda comigo ou não. Não deixa de se inscrever no canal e aproveita para assistir esse vídeo aqui.